No meu computador. Bom, vamos começar, gente. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês aí. Legal estarmos juntos, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que tem a ver com o nosso projeto de extensão. Fiquei feliz por essa oportunidade, porque a gente, eu não sei vocês, mas eu estou preocupado com relação a essas horas. E quem sabe, né? Meu sonho é tornar esse projeto agora que a gente está começando oficial. A gente pode, né? Quem sabe dar continuidade a esse projeto, sei lá, até concluir o curso, né? Não sei se vocês perceberam ontem, o professor Henrique lá estava falando sobre alguns cursos que iniciaram alguns projetos, né? E quem sabe esse projeto que a gente está começando agora, ele possa realmente, né, vingar e a gente possa, através dele, conseguir realizar as nossas horas de extinção, né? Eu tô feliz porque, assim, esse trabalho é um trabalho que eu já realizo há algum tempo, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, eu já realizo. É óbvio que é com uma outra abordagem, né? Não a abordagem que nós vamos usar agora nesse projeto, mas eu creio que vai ser muito bom, tá bom? Eu queria começar com uma oração, se vocês me permitirem, né? A gente, nós aqui da Igreja Adventista, nós temos como costume sempre pedir para que Deus abençoe, né? O que nós vamos fazer. Eu queria pedir a licença para vocês para a gente fazer uma oração, tá bom? Amado Deus, eterno Pai, quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, alunos do curso de psicologia, e nós estamos reunidos com um propósito especial, que é de adquirir ferramentas para realizar esse trabalho nessa comunidade terapêutica, e também esse trabalho tem como finalidade também a nossa formação, e que nós venhamos adquirir ferramentas que possam ajudar no sofrimento de outras pessoas. Nós pedimos por Jesus, amém. Vamos lá, gente. Eu falo rápido. Então, se porventura eu falar muito rápido, você pode aí interromper, ou se você quiser também anotar num bloquinho aí do lado algumas perguntas. É possível que surjam perguntas à medida que o tempo vai passando, né? Eu vou colocar um timer aqui para não passar do tempo, que nós temos uma aula em seguida, né? Deixa eu colocar aqui ou se, acho que dá aqui colocar um temporizador, né? Deixa a gente não passar do horário. Aqui. Deixar um tempinho para algumas perguntas também, caso surjam perguntas. Então vamos lá, gente. A proposta inicial assim do projeto, né, é nós irmos nas comunidades, pelo menos uma comunidade. E Ah, Rio, ainda vai? opa, tem alguém falando aí? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Você que está chegando, está conversando, que você puder fechar o seu microfone, tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre dependência química, né? Alguns conceitos e abordagens terapêuticas, tá bom? Não vou falar exatamente do projeto de extensão ainda, não é o estudo dessa noite, mas vou falar um pouquinho sobre essa área de trabalho, né, da psicologia que é muito importante, tá bom? Deixa eu passar aqui. Falar um pouquinho sobre só uma informação rapidamente, né? Eu tenho formação em segurança do trabalho, trabalhei 18 anos aproximadamente como técnico de segurança do trabalho, como gestor de meio ambiente. Aí foi justamente nessa área, né, como técnico de segurança do trabalho, eu tinha que desenvolver campanhas de saúde nas empresas por onde eu passei. Também estudei teologia, fiz bacharel em teologia, formei em 2017 e fiz o MBA também em liderança. E jornalismo, falta só meu TCC para eu concluir esse curso agora. Então, espero esse ano entregar esse trabalho de conclusão e me formar também em jornalismo, ok? Vamos diretamente para o assunto que importa, que nos interessa, né? O que que é dependência química? Dependência química, ela, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma doença, tá? Vocês estão vendo aí o CID-10, aqui é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Eu sei que já estamos no CID-11, acho que foi desde 2019 já existe um outro método de classificar as doenças, só que no Brasil ainda é amplamente usado o CID, essa versão 10,
na questão da classificação das enfermidades, das doenças, né? Então, quando a gente fala de independência química, nós estamos falando desse código, que é o F19. Não sei se alguma vez você já foi no médico, né? E você pediu um atestado, e no atestado médico, o médico lá embaixo colocou CID e colocou um código. E aquele código, ele é a classificação, na verdade, é o diagnóstico que aquele médico fechou com relação ao seu problema de saúde. Então, pela medicina como uma doença, tá? E é o F19, ok? Nós também temos o F10. O F10 está relacionado a transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool. Então, erro né, da ortografia aqui. Quando você coloca F10 no CID, tem vários, F10.1, F10.2, enfim. Com relação ao F19, é só o F19 mesmo, ok? Por que é importante nós entendermos com relação a essa nomenclatura da dependência química? Porque nós já vamos encarar realmente com um problema médico que exige cuidados especiais, tá bom? Para os narcóticos anônimos, por que eu vou usar a questão dos narcóticos anônimos? Porque, é, mundialmente falando, os narcóticos anônimos e tanto os alcoólatras anônimos, eles são reconhecidos como, digamos que, irmandades, comunidades que têm um grande êxito no trato e com droga, e eles possuem toda uma metodologia para tratar as pessoas que têm problemas com álcool e droga. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Obrigado, valeu. Positivo, meu querido. Obrigado, viu, gente? Então, assim, para Narcóticos Anônimos eles usam outro termo, né? Eu já estou aqui já trazendo informações teóricas, mas essas informações teóricas a gente usa na prática, tá? Porque geralmente quando nós vamos fazer uma abordagem numa comunidade terapêutica, numa clínica, na maioria das clínicas e unidades terapêuticas, eles usam a metodologia de narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, né? Não sei se vocês sabem, mas existem outras infinidades de grupos de apoio que ajudam em diversas áreas. Por exemplo, agora estamos no momento, né? Existem pessoas que estão viciadas em jogos. Tem muitas pessoas, inclusive acho que foi aberta uma CPI, se não me engano, do jogo e tal. Pessoas que estão perdendo tudo, pessoas perdendo bens, saúde, pessoas que estão se matando por conta do vício de jogos, um problema no vício da questão dos jogos. Enfim, então, para Narcóticos Anônimos, a dependência química, a nomenclatura que eles utilizam é adicção, é o termo que eles usam para a doença de dependência química. O que é interessante para Narcóticos Anônimos, como eles tratam, e também para a medicina, e aí ambos, elas, digamos, trabalham na mesma linha de pensamento, qual que é? A dependência química, o alcoolismo, é uma doença que ela é incurável. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá? Curável. Por que para nós que somos estudantes de psicologia isso é importante? Porque quando nós vamos já tratar do assunto numa unidade terapêutica, em um outro ambiente, a gente não prega cura. Não existe cura, não se fala hoje em cura. Apesar que existem alguns estudos surgindo de tratamento com vacinas, enfim, mas isso não tem comprovação ainda científica, tá? Mas até hoje não existe cura, mas existe tratamento, tá bom? Para Narcóticos Anônimos, eles dizem que é uma doença, então, como eu disse para vocês, assim como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e eles atribuem essa doença. Existem três aspectos da doença. A doença ela é física, porque existem sintomas físicos, e o sintoma físico que nós conhecemos na adicção é a compulsão. O que é a compulsão? A compulsão do álcool ou da droga, ela não consegue parar. É um ponto interessante aqui, gente, até desmistificando. Toda pessoa que bebe, ou toda pessoa que usa droga, é dependente químico? É adicta? E a resposta é não, tá bom? Então, existem pessoas que bebem, existem pessoas que usam drogas e não são dependentes químicas e não são adictas. Então, eu acho que essa informação ela já é muito importante. Por quê? Para nós não sairmos rotulando as pessoas, tá? Então, a gente não pode rotular uma pessoa porque ela usa droga que ela é uma dependente química ou por uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica, que ele é um alcoólatra, tá? Então, existem alguns sintomas. Então, um sintoma que é físico, que a gente encontra quando a pessoa ela é doente, é a compulsão. A pessoa não consegue parar de beber. Então, ela começou a beber uma latinha, ela não consegue parar, ela toma duas, três, quatro. A mesma coisa é o uso da droga. Ela começa a usar um pouco e ela não consegue parar. Então, é o sintoma físico da doença, tá? Obsessão.
A pessoa que é doente, ela acorda muitas vezes pensando em usar a substância, ela passa o dia todo pensando na substância, ela dorme pensando na substância. Então, tem esse aspecto mental da obsessão, ela fica obcecada, o mundo dela gira em torno do pensar na droga, né, na substância. E o aspecto espiritual, entenda por espiritual o seguinte, ó, Narcóticos Anônimos, quando falar de espiritual, não está se referindo à religiosidade, tá bom? Entenda que quando Narcóticos Anônimos fala assim, olha, o aspecto espiritual da doença, eles não estão dizendo que são demônios que estão ali aprisionando a pessoa, não é isso. Para Narcóticos Anônimos, o aspecto espiritual é o egocentrismo. A pessoa que tem essa doença, ela não consegue pensar nos outros. Ele consegue, ele só pensa nele mesmo. Então, é um desvirtuamento, né, da questão espiritual. Ela não consegue pensar em outras pessoas e ela só. E depois, se vocês forem surgindo dúvidas, gente, é bom vocês anotarem aí pra gente, no final, tentar responder as perguntas de vocês, tá? Vamos lá. Um problema, assim, que a gente encontra, um sintoma da doença, que é o que dificulta o tratamento, é o sintoma no que nós chamamos de auto-engano. E talvez alguns de vocês já conheceram alguém que tinha problema com álcool, problema com droga, mas a pessoa, ela não aceita. Interessante que, assim, por que eu vou falar muito de narcóticos anônimos? Amigos, porque assim, olha, eu ainda não conheço uma outra ferramenta. Eu estudei muito, há aproximadamente 14 anos, essa ferramenta a fundo, e eu ainda não conheço uma outra ferramenta tão boa quanto a ferramenta de narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, para tratar a doença, tá? Até porque a gente vai ver mais para frente que essa ferramenta, ela tem a autoavaliação, tem tudo a ver com a questão, né, da psicologia, da pessoa encontrar dentro delas as respostas, entende? Então, assim, um dos sintomas que a gente mais encontra, tanto no alcoolismo quanto na questão da adicção, ou da dependência química, é o auto-engano. A pessoa tem dificuldade de aceitar que a situação está terrível. Uma outra coisa também que a gente encontra na questão, tanto do alcoolismo quanto da dependência química, e ó, que a gente precisa também quebrar esse estigma, é o estigma de que somente as pessoas pobres, marginalizadas, sofrem dessa doença, tá? Essa doença, ela atinge todas as camadas da sociedade. E ainda digo para vocês, incrível que pareça, viu? É até estranho o que eu vou falar, mas por incrível que pareça, as camadas mais elevadas são as que mais sofrem. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Alto poder aquisitivo para conseguir você ter condições para se manter no vício e usar cada vez mais doses e mais doses, né? A pessoa, quando ela está, digamos que no fundo do poço, a pessoa de baixa renda, ela se vê numa situação de vulnerável muito rápida e aí ela precisa pedir ajuda. Não tem mais comida, não tem onde morar, não tem moradia, não tem nada, então precisa de ajuda e geralmente busca ajuda mais rápido com uma pessoa de classe média alta, né? Porque tem recursos. E existem pessoas que passam praticamente quase a vida toda num círculo vicioso, usando drogas, mentindo e enganando, tá? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Alguns dispositivos de atenção à dependência química que nós conhecemos. Então, ó, eu já quero aqui entrar numa parte mais prática, tá? Desculpa. Então, assim, ó, é possível que em algum momento da sua vida, possível não, vai acontecer, eu espero que todos nós que estamos aqui, né, nós vamos nos tornar profissionais de psicologia, nós vamos receber pessoas, e até agora mesmo, já pode ser, surgir situações de amigos precisando de uma ajuda, uma orientação. Então, assim, essa orientação que eu vou passar para você é uma orientação básica que para qualquer pessoa, não é para um psicólogo apenas. São orientações básicas. Eu acho que toda a sociedade deveria saber ter isso aqui de maneira rápida a resposta, tá? Então, olha só. Primeiramente, narcótico unem semanalmente. Como eu disse, esses dois grupos, eles são mundiais. Geralmente, em cada cidade tem um grupo de narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos. Eles não cobram nenhum tipo de taxa. Para vocês terem ideia, em Campinas, existe uma infinidade de grupos e tem reunião o dia todo. Então, a pessoa chega às 7 horas da manhã, ela vai sair 11 horas da noite. De hora em hora tem uma reunião para atender essas pessoas, tá? É, digamos que eu vou colocar, eu coloquei na ordem de, digamos que de direcionamento. Então, se alguém viesse pedir uma ajuda, olha, eu tenho um amigo que tem problema com álcool ou com drogas. Eu, de maneira imediata, eu já iria conduzir essa pessoa por um grupo de narcóticos anônimos e alcoólatras anônimos. Lá, eles vão receber todo o suporte inicial de orientação sobre a doença, como eles vão se manter limpo. Eles vão receber uma rede de apoio também, eles vão trocar esse tempo limpo, possam ajudar aqueles que estão ingressando, tá bom?
E é muito bonito o trabalho. Inclusive, fica a dica aqui, se alguém nunca foi num grupo, numa reunião, vá lá, assista uma reunião, né? A única coisa que você precisa se apresentar como visitante, olha, eu sou um visitante, gostaria de assistir uma reunião. E geralmente existem reuniões que eles chamam reuniões fechadas e reuniões abertas. O que que é uma reunião fechada? Uma reunião fechada é só para membros de Narcóticos Anônimos ou Alcoólatras Anônimos. Então você pode perguntar, ó, essa reunião é uma reunião aberta ou fechada? Se você não for de Narcóticos Anônimos, né? Ah, é uma reunião aberta, então você pode participar. Existem grupos que, na sua metodologia, eles já abrem a reunião. Então, assim, a reunião é fechada, é só para membros, mas se chega um visitante, um familiar, alguém que quer conhecer o grupo, o presidente da reunião, ele, por consciência coletiva, coloca um voto e eles transformam a reunião que está fechada em uma reunião aberta. E eles avisam sempre os membros que estão entrando: olha, essa é uma reunião aberta. Alguém saberia arriscar por quê? Alguém teria essa resposta aberta? Acho que talvez não, né? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, tá? É assim, ó. Reunião fechada é porque assim, existe o 12º tradição, 12ª tradição de Narcóticos Anônimos e Alcoólatras Anônimos, é o seguinte: eles têm o anonimato. O anonimato é alicerce de todas as tradições. Então, existem assuntos que são muito delicados, que são tratados. A pessoa chega, às vezes, com problema familiar, enfim. Então, eles garantem o anonimato. Mas isso é digamos que é um voto que os membros fazem. Então, às vezes, as pessoas de fora não têm esse voto, não entendem, não compreendem. Então, o presidente sempre vai lembrar: olha, essa reunião é aberta, temos visitantes. Porque numa reunião aberta, geralmente os membros não vão falar tudo que vai no coração deles, tá bom? Se alguém tiver mais votação, CAPS AD. Não sei se você já ouviu falar sobre o CAPS AD. Existe o CAPS, né, que é o Centro de Apoio, né, Psicossocial, e o AD, álcool e droga. Então, ele é voltado, ele é específico para pessoas que têm problemas com álcool e droga. Inclusive, em Hortolândia, nós temos, eu não sei quantos. Um eu tenho certeza, que é próximo ao NASP aqui, tá? Clínica psiquiátrica. Existem muitas pessoas que estão num estágio, às vezes, avançado da dependência. Uma coisa que nós percebemos muito, quando eu falo isso por experiência dentro das clínicas, é que existem diagnósticos cruzados. Tem pessoas que são esquizofrênicas e também usam drogas, tá? E geralmente são enviadas para clínicas psiquiátricas, onde eles vão receber um cuidado medicamentoso. Precisa de um psiquiatra para cuidar da pessoa, porque a situação é uma situação bem delicada. Não sei se vocês sabem, tanto o álcool quanto a droga, na verdade, o álcool, ele, no nível bem avançado, quando a pessoa entra no período de abstinência, ela tem alucinações. E uma pessoa em abstinência de álcool, eu falo álcool quer dizer uma situação bem elevada, uma pessoa que, né, estava bebendo muito, essas alucinações são extremamente perigosas, tá? Contra a vida de um terceiro. Então, por isso é importante estar numa clínica psiquiátrica. Existe um outro local que nós também direcionamos quando o estágio é um pouco mais avançado, né? E é o que eu recomendo no lugar da psiquiátrica. Eu coloquei aqui, elas estão, na verdade, juntas aqui. Uma clínica específica para álcool e droga. É só tem um detalhe: o valor não é barato, não é acessível ao público, é caro. O tratamento é caro. Eles são ali monitorados 24 horas. Você tem psiquiatra, psicólogo, terapeuta, nutricionista, enfim. Então, é algo que é difícil o tratamento, mas eu tenho que colocar aqui, porque às vezes existem pessoas que têm condições financeiras, ela consegue pagar, e é um ambiente que ela vai receber um tratamento bem específico, tá? E por último, as comunidades terapêuticas. E essas comunidades terapêuticas são as que são mais acessíveis, tá bom? Elas são bem mais acessíveis. Agora, e é isso, inclusive, onde nós vamos é uma comunidade terapêutica. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês, tá bom? Quando nós tratamos de comunidades terapêuticas, existem duas linhas de comunidades. A grosso modo, existem duas. Nós temos as comunidades terapêuticas religiosas, tá? E nós também temos as comunidades terapêuticas não religiosas. E aqui, ó, propositalmente, agora eu quero mexer com vocês. Eu quero que vocês falem um pouquinho aqui. Qual das duas abordagens, e eu vou responder para vocês depois, mas com tranquilidade. Qual das duas abordagens vocês julgam ser a melhor? Eu ia até fazer uma enquete aqui, mas o meu computador está meio lento aqui. Eu vou colocar uma enquete aqui. Mas quais das duas abordagens vocês julgam ser melhor? Sem medo, gente. Aqui não é porque eu sou pastor, não, que você não pode falar, não. Alguém se arriscaria a Eu dizer já li qual das alguns duas abordagens é melhor? artigos pesquisei sobre a influência da religião no tratamento de alguns transtornos psiquiátricos. E como a adicção é um transtorno psiquiátrico, né? Eu acho que isso se enquadra também. E essas pesquisas diziam que a religião
afeta positivamente a melhora das pessoas que têm esses transtornos, porque traz um propósito a mais para essas pessoas que possuem esse CID. Então, acho que, sem falar em melhor ou não, acho que a religião é uma ferramenta a mais. Ok. Obrigado, David. Mais alguém? Tem alguém que discorda? Silêncio. Bom, bom, eu concordo também porque acho que não é só na clínica, né? Em hospitais também, normal, em hospitais, né? Falam a mesma coisa sobre a religião, né? Ou, ou, por exemplo, já vi psicólogos, médicos falando sobre o poder da oração, né? O poder da pessoa ter uma religião, de ter um, um algo maior, né? Em acreditar, por exemplo, Deus, né? Que a gente está citando sobre a religião. Então, seria um caminho, né? Um propósito. Porque uma pessoa que está com vício, provavelmente ela está tendo uma fuga da realidade, né? Ela quer um propósito a seguir, ela quer preencher o coração dela, né? De alguma forma. E acho que Deus é o melhor caminho, né? Gente, obrigado, viu? Obrigado. E eu creio que assim, a resposta tanto do David quanto do Kevin, elas estão corretas. E eu vou fazer apenas um ajuste. E, na verdade, eu estou generalizando, tá bom? Então, eu peço licença para vocês. E eu sou pastor. E eu vou falar uma coisa para vocês que talvez cause espanto. O que mais, isso, tanto que, ó, o que o Kevin falou e o David falaram, eu vou chamar de espiritual. Isso aí tem a ver com o processo terapêutico e ajuda muito. Mas o maior obstáculo hoje no tratamento da dependência química, em muitos casos, pasmem, quem está falando para vocês isso é um pastor, e eu estou falando para vocês que o meu maior obstáculo, né, como alguém que quer tratar, ajudar pessoas com dependência química, é as religiões. É claro que eu não vou citar nomes, tá bom? Eu não vou citar nome de nenhuma religião, mas eu vou explicar para vocês por que é um problema. E tem a ver com aquilo que eu já falei no início. E alguém arriscaria dizer o quê que eu falei no início? Que isso causa um choque na questão da religiosidade? Porque eu disse para vocês que existem duas abordagens de comunidade terapêutica: a comunidade religiosa e a comunidade não religiosa. E porque a religiosa, ela tem sido, digamos que, um obstáculo, não todas as religiosas, não estou generalizando, mas a grande maioria das que eu conheço, que se propõe uma proposta religiosa, essa proposta religiosa, ela acaba sendo um problema. Alguém saberia, arriscaria dizer o porquê? Ah, Então tá bom, eu vou eu falar. acredito que Fala, podem David. ignorar os fatores fisiológicos da doença, o que exigem abordagens terapêuticas específicas, e focam somente no misticismo da religião, que seria uma causa mítica da doença. Você acertou. Então, assim, ó, lembra que no início eu disse, olha, de acordo com a OMS e o próprio Narcóticos Anônimos, ambos concordam, é uma doença. É uma doença que tem CID, F19. Se tratando de uma doença, nós precisamos de pessoas que entendam e enxerguem como uma doença. E eu disse um outro detalhe. Eu disse que era uma doença incurável. Agora, deixa eu explicar para vocês do que se trata o incurável. Deixa eu ver se eu tenho tempo, gente. Eu gosto muito desse assunto, às vezes eu posso falar demais. Ó, por que que é uma doença incurável? Uma pessoa, eu disse para vocês que não é todo mundo que usa droga, que é dependente químico, e não é todo mundo que bebe álcool, que é alcoólatra, correto? O dependente químico e o alcoólatra, que passou, digamos que 10 anos fazendo uso da substância, ele parou, ele conseguiu. Aí, com a ajuda de Deus, né? Enfim, conseguiu, parou. Foi difícil, mas parou. Ele passou 20 anos sem beber. Dali 20 anos, ele vai lá no churrasquinho do parente dele, do primo dele, e fala: Poxa, faz 20 anos que eu tô sem beber. Eu já tô curado. Ah, sabe de uma coisa? Hoje eu vou curtir o aniversário da minha filha, sei lá, o casamento da minha filha, não sei. Hoje eu vou curtir, vou tomar uma dose. Por incrível que pareça, e isso é extremamente triste na situação do alcoolismo e da droga, é o seguinte, ó. Se a pessoa aposentou, a gente fala assim, suponhamos que uma pessoa para ficar bêbada, ela no começo, um copinho de pinga deixava bêbada, mas com o tempo, vai aumentando o limite de tolerância, chega aí, dali 10 anos, ele precisa de duas garrafas de velho barreiro para ficar bêbado. Aí depois das duas ele começa a ficar bêbado. Ele passou 20 anos sem beber. Isso eu estou falando com comprovação científica, tá? Depois de 20 anos, se ele toma uma dose,
aquela dose não vai fazer diferença. Ele vai precisar tomar quanto? Ele vai precisar tomar a mesma dose que ele tomava 20 anos atrás. Eu tô falando isso no caso da bebida, imagine da cocaína, por exemplo. Uma pessoa que, né, no começo da jornada dele de uso de cocaína, ele usava um pino só, aí depois de 5 anos, 6 anos, sei lá, 10 anos, ele usa uma quantidade enorme. Se ele ficar 20 anos, se ele voltar, ele não vai usar um pino, ele vai usar a mesma quantidade. Então, isso é extremamente preocupante. Então, porque as pessoas, elas, nas comunidades terapêuticas, eles pregam demais a cura. E é justamente para a pessoa entrar no auto-engano e achar que ela está curada, que ela não vai ter cuidados depois que ela sai da comunidade terapêutica. Então, se ela entende que ela tem uma doença que ela é incurável, inclusive Narcóticos Anônimos diz assim, ó, que a doença ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. Se a pessoa ela entende que ela tem essa doença, ela vai se tratar. Outro detalhe da doença, eu estou falando mais sobre a doença porque ela é importante, ó. Não é o fato da pessoa ser portador dessa doença que ela vai sentir vontade de usar drogas, ok? Então vamos lá. Existem pessoas que têm no seu DNA já esse gene, eles chamam de gene X. Ele já é um potencial alcoólatra, ele já é um potencial dependente químico. Ele já nunca vai ser ativado, correto? Agora, se ele usar, isso vai ser o quê? Ativado, vai despertar nele a compulsividade. E a compulsividade é o que a pessoa não consegue parar. Então, a gente precisa entender isso. É uma doença, ela é progressiva, ela é incurável, é fatal. Não é porque a pessoa ela é portadora da doença que ela vai sentir vontade de usar. O que acontece é que o portador da doença, uma vez que usa, não consegue parar facilmente. Entende? Eu não sei se alguém aqui já assistiu. Tinha um filme. Eu acho que vocês são todos jovens aí. Eu fico até com vergonha de falar. Tinha um filme de um ônibus que não parava. E se parasse o ônibus, ele podia explodir. E tinha um monte de passageiros lá. O filme todinho lá, esse ônibus que não pode parar. Se parar o ônibus, os passageiros morrem. Lá tem uma bomba instalada, né? Eu falo que o dependente químico, o alcoólatra, é esse ônibus aí. Se ele ligar o ônibus e iniciar uma uso, é difícil parar, entendeu? Então, o que que é aconselhado para o dependente químico, para o alcoólatra? Total abstinência. A pessoa que tem a dependência química e a alcoólatra, ele é alérgico à droga. Assim como o diabético ele não pode comer açúcar, o dependente químico, o alcoólatra, não deve fazer jamais uso dessas duas substâncias, tá bom? Gente, duas formas de comunidades, quando a gente fala de comunidades, existem pelo menos dois modelos, além do religioso e não religioso. Agora, eu já estou indo para o não religioso, inclusive é onde os trabalhos que eu realizo. Eu não gosto de realizar trabalhos nas clínicas religiosas. Por quê? Porque eu não tenho abertura para falar a verdade. Então, quando eu chego numa clínica religiosa e falo, olha, essa doença não tem cura, o pastor não fica de cara feia, os próprios pacientes ficam de cara feia, porque eles não querem ouvir isso. Mas inclusive, como pastor, eu encontro respaldo bíblico para dizer que tem doença que não tem cura. Eu encontro na Bíblia. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, eu não sei qual é a doença dele. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma doença, um espinho na carne, e ele pediu para Deus 3 vezes: Deus me cura. Deus falou: não vou te curar, a minha graça te basta. E Deus não curou a doença de Paulo, entendeu? Então, assim, essa doença eu não prego a cura, eu prego o tratamento e que é possível uma pessoa que é alcoólatra, é possível uma pessoa que é dependente químico parar de usar, perder o desejo de usar e ter qualidade de vida. Então, são 3 estágios, essa ter qualidade de vida. Mas então, existem dois tipos de comunidades. As comunidades voluntárias e as involuntárias. Eu acho que você já entende o que que é voluntária ou involuntária. Alguém poderia me ajudar aqui? Alguém já ouviu falar sobre isso? O que que seria uma voluntária e uma involuntária? Vocês estão quietinhos, estão com medo de falar besteira? Vamos lá. Ó, voluntária. A pessoa vai de maneira voluntária. Ela é internada de maneira voluntária. Ela decide, fala com o familiar, olha, eu quero ir para uma clínica voluntária. E aí ele vai voluntariamente, a família coloca no carro. É bonito, é muito bom. É algo que, assim, bem especial, sabe? Assim. E aí tem a involuntária. E a involuntária, a pessoa ela vai contra a vontade. E aqui eu já vou quebrar um paradigma que existe na sociedade, tá? Eu falo isso porque eu trabalho com dependência química há muitos anos, 14 anos mais ou menos.
E esse paradigma que existe é o seguinte: se a pessoa não quer, ela não vai parar de usar. Eu vou dizer uma coisa para você: a pessoa que está em dependência química avançada e alcoolismo avançado, ele não tem mais vontade de viver, ele não consegue tomar decisões. Então, em muitos casos, se faz sim necessário a realização que nós chamamos de remoção. A pessoa não come. A pessoa se coloca em risco, ela rouba para usar droga, ela vai traficar, ela vai cometer crimes, ela vai se expor, ela vai dirigir um carro, ela vai atentar contra a vida de outras pessoas, enfim, é necessária internada de maneira involuntária, e isso salva vidas. Tanto o termo que a gente usa para essa abordagem chama resgate. E hoje nós temos muitos resgates que são resgates humanizados, acionada uma equipe técnica treinada. Eles vão, né, com toda a descrição, né, eles vão fazer primeiramente um questionário com a família, vão fazer toda a análise e eles vão retirar o familiar e vão levar para uma unidade de tratamento, tá? E por que que eu trouxe esse assunto? Porque assim, as unidades que nós vamos estar indo fazer nosso trabalho de extensão são unidades involuntárias, ok? São duas unidades involuntárias. Então, como que é uma unidade voluntária? A pessoa entra muitas vezes, ela chega lá de resgate, ela chegou ela foi internada, ela foi levada contra a própria força. Então, ela no suprimento, às vezes vai ficar revoltada com a família. Mas quando essa pessoa é inserida num ambiente com várias pessoas que estão passando pelo mesmo problema, os próprios pacientes vão conscientizar o indivíduo de que ele está no melhor lugar, né, para ser tratado, para tratar a sua doença, tá bom? Então, nós vamos estar realizando trabalho numa unidade que é involuntária, tá? Essa unidade, ela tem aproximadamente 100 pacientes, então tem muita gente, tá bom? Então, por isso que se faz necessário alguns cuidados a mais, ok? Do que nas clínicas voluntárias. O voluntariado, a clínica voluntária, a pessoa chega quando ela quer e vai embora quando ela quer. O involuntário, a pessoa ela não vai embora quando ela quer. Ela só vai embora quando a família autoriza. Muitos casos são judiciais, então o juiz ele decreta a internação, né? Nós temos casos de pessoas que não são mais levadas para os presídios, e eu acho muito bom isso, porque tem casos de pessoas que são presas, mas elas cometeram ali pequenos delitos e só cometeram aquele delito porque estava sob o efeito da substância, da droga ou do álcool. Ou seja, o problema daquela pessoa não é um problema moral, é duro dizer isso, mas é a realidade, queridos. O problema não é um problema moral, é um problema com a droga e com o álcool. Aquela pessoa sem álcool, sem droga, é uma ótima pessoa. Vocês vão ver, nós vamos ter a oportunidade de conversar, muitos deles são pessoas que são boas pessoas na sociedade. Às vezes trabalham de segunda a sexta, sabe? A gente às vezes tem um estigma, estigmatiza as pessoas que são usuários de droga, né? E a gente muitas vezes associa o que nós vemos na Cracolândia, na TV, mas não, tem inúmeras pessoas que têm problemas com álcool e drogas e que estão na alta sociedade, tá bom? Gente, nós vamos aqui para a parte final. Eu vou colocar aqui pelo menos 5 coisas que a gente não deve fazer numa abordagem, numa clínica, tá? Primeira coisa, não julgar e nem criticar, tá bom? Então, não julgue. Interessante que quando nós vamos fazer o trabalho nas unidades, não ficar, vocês precisam, vocês devem. Sabe, essa linguagem, vocês precisam, vocês devem. Vocês vão ver, à medida que o tempo for passando, que os passos narcóticos anônimos, os passos de alcoólatras anônimos, eles são o mesmo. Então, essa ferramenta é uma ferramenta terapêutica de tratamento para pessoas que são compulsivas por sexo. Tem gente que é compulsivo por comida, tem gente que é compulsivo por trabalho, tem gente que é compulsivo, enfim, compulsividade, entendeu? Então, essas ferramentas, os 12 passos, ele é amplamente usado em várias abordagens de tratamento de vícios. Tem pessoas que são viciadas em pessoas. Já viram isso? Pessoas que são viciadas em pessoas. Não sei se você já conheceu alguém que namorou, tem um namoro tóxico. Eu convivo várias vezes com não só namoro, casamentos tóxicos, né? Como pastor, eu atendo famílias. E você vê ele e percebe que é um namoro tóxico, um casamento tóxico, que aquela pessoa precisava se livrar da outra, mas não consegue. Por que eu tô falando isso? Porque quando você fala da abordagem narcótica, não, você pode falar nós. Aí a pessoa pode falar, mas você não tem problema. Ela fala, mas eu tenho os outros problemas, entende? Nós, como seres humanos, todos temos problemas. Então é importante, quando a gente vai fazer uma abordagem, não ficar assim, vocês. É interessante você se colocar no lugar da pessoa, sabe? Então não julgue, não critique, né? Outra coisa, não leve substâncias proibidas. Então, se você tem, por mais simples que seja, um medicamento, um remédio para dor de cabeça,
Se algum paciente falar para vocês, tem um remédio para dor de cabeça? Da unidade, né, para você tomar o seu medicamento, tá bom? Não precisa nem falar, né, gente? Cigarro, nesses lugares, no lugar que nós vamos, é permitido, tá? Eles veem o tabagismo de uma outra forma. Então, o tabagismo, eles não veem com uma dependência química. Apesar que tem a nicotina, mas eles não enxergam. E existem, sim, pessoas que param de usar as drogas ilícitas e continuam usando o cigarro por muitos anos e nunca voltam mais a usar a droga ilícita ou o álcool, tá? Não preciso nem falar que álcool, né, não deve ser levado. É interessante, né? Por que que eu falei, fiz aquele comentário sobre a questão da compreensão exata da depressão química como uma doença? Eu, certa ocasião, eu fui fazer um treinamento e antes de eu chegar, não, perdão, antes de eu começar o meu treinamento na clínica, uma outra denominação religiosa, não vou falar o nome por uma questão ética, as pessoas sem nenhum treinamento, e ainda foi numa uma clínica de mulheres, só mulheres. Ele disse o seguinte: olha, quando vocês saírem daqui, vocês têm que aprender a beber socialmente. Um religioso de uma outra denominação, que eu acho que aqui a igreja dele bebe. Ele disse: vocês têm que aprender a beber socialmente. E aí, quando ele foi embora, né, eu acionei depois a direção da clínica e falei: ó, vocês não podem permitir mais que qualquer pessoa venha aqui. E não é uma clínica religiosa, tá? Eles permitiam que as igrejas fossem lá fazer trabalho. A clínica aqui tem que estar supervisionando. Uma pessoa aqui com autoridade, porque quem fala tem autoridade. Falando que as meninas podiam beber socialmente, não existe isso. O alcoólatra não tem beber socialmente, tá? Terceiro, não toque em assuntos gatilhos. O que que é gatilho? Assunto que leva a pessoa a ter um sofrimento extremo. Lá vocês vão encontrar pessoas, a maioria dos casos lá tem casos de separação. A esposa não aguentou, ou se for o contrário, né? Clínica feminina, a esposa não aguentou, a família não aguenta mais, os filhos estão separados, tem pessoas que estão há muito tempo sem ver os filhos, enfim. Não toque nos assuntos, tá? Interessante, se eles tocarem, aí não tem problema. A não que seja você a tocar no assunto, né? Enfim, tá bom? Por último aqui, né, ainda tem mais dois itens, né? Não force a pessoa a falar ou reagir. Então, se a pessoa não quiser falar, não reagir, não deixa a pessoa quieta lá. E não prometa o que não pode cumprir. Então, não fique prometendo nada. Nós vamos, não prometa nada. Não pegue carta da pessoa. Se entregar uma carta para você e falar, olha, eu sugiro que você entregue a sua carta para a clínica, tá? Muitos podem dizer para você o seguinte: nós estamos recebendo maus tratos aqui. Eu estou sendo maltratado, eu preciso que você leve para minha família. Então, não faça isso, porque muitos estão ali, como eu disse, às vezes no início do processo de abstinência, e eles, de maneira inconsciente, eles estão doidos para voltar a usar droga. E eles vão querer criar um monte de situação para sair, entende? Não estou falando que não existe clínicas que cometem maus tratos. Infelizmente, às vezes existe, né? Mas não nos cabe nós, né, profissionais que vamos lá fazer um treinamento, fazer essa investigação, né? Então, se existe uma situação como essa, não podemos sim fazer uma denúncia, né, de maneira anônima, até porque se a gente pretende voltar lá, a gente não pode, né, fazer uma denúncia, e assinar embaixo. Teria que ser de maneira anônima. E é isso. E o que fazer? Então, os últimos detalhes aqui, pontos que eu quero tocar, que nós devemos, seja respeitoso, empático, então, bom dia, né? Seja bem-vindo, né, no nossa palestra, enfim, seja educado. Siga as regras da instituição, então a instituição tem algumas regras, então siga as regras que a instituição estabelecer. Algumas instituições não gostam que tire fotografia, tá bom? Dos internos. Então, se for tirar uma fotografia, peça para o grupo ou para o monitor. Geralmente você vai ter um monitor, um coordenador. Olha, nós gostaríamos de registrar esse momento. Todos gostariam de aparecer na clínica, na fotografia. Aí a gente chama de foto. Mas a gente sempre pede permissão para tirar uma foto lá, registrar esse momento. A gente nunca tira foto sem a concordância deles. Até porque, como eu disse, eles levam muito a sério a questão do anonimato, preservação do anonimato, né? Às vezes muitos não se preocupam mais com o anonimato, né? A família já sabe, todo mundo já sabe que tem problema e a pessoa não tem nenhum tipo de problema em ser registrada numa foto, tá? Fale com naturalidade, positividade, então seja o mais natural possível. Às vezes tem pessoas que falam baixinho, vai chegar perto de você e vai falar baixinho. Aí você não precisa falar baixinho também, ou falar, né, como se estivesse falando com uma criança. Fala de maneira natural, ok? Alguns, infelizmente, em virtude do uso da droga, do álcool, tiveram um pouquinho, né, foram comprometidos, a questão cognitiva, enfim. E sejam positivos, né? Falem palavras que sejam positivas, tá? Então, você tem que estar preparado emocionalmente. O que eu quero dizer sobre isso? Talvez é possível que você chegue lá, você encontre pessoas.
no estado bem debilitado. É bem discrepante. Você vai encontrar pessoas muito bem aparentemente, fisicamente falando, porque são pessoas que já estão há algum tempo. Não sei se eu te falei para vocês. Cada clínica tem um período de tratamento. Geralmente, há 4 meses, 6 meses. Quando os internos nos perguntam, você acha que eu tenho realmente que ficar 6 meses? Nunca diga que não. A vontade é, não, acho que por mim você já pode ir embora daqui um mês. Aí eu conheço, tem gente que assim, na hora, eu já vi pessoas, nunca façam isso, viu, numa abordagem numa clínica. O meu tio, ele falou uma vez que ia parar de beber e nunca mais bebeu. Isso eu também vou fazer a mesma coisa, não vou mais beber. Não é assim, né? Ela tem que se tratar. Mas esteja preparado porque você talvez encontre pessoas fisicamente muito debilitadas. Eu encontrei uma jovem brasileira que foi levada para a Espanha com a promessa de ser modelo. O nome dela é Luciana. E ela chegou na Espanha e a primeira coisa que fizeram foi tomar o passaporte dela. Ela não foi levada para ser modelo e ela foi levada para ser garota de programa lá na Espanha. Essa menina foi abusada por muitos anos, inserida, né, no uso de substâncias. Ela bebia e usava drogas para fazer cada vez mais sexo com, né, ali os clientes, e acabou que ela chegou numa situação tão deplorável, que ela se meteu em várias brigas, enfim, rasparam a cabeça dessa mulher, quebraram os dentes da boca dela, quebraram o braço dela, e ela tinha feridas pro corpo todo, e ela tinha um cheiro ruim, forte, sabe? Quando eu cheguei na clínica, ela tinha acabado de chegar, há pouco tempo, a família tinha conseguido fazer um resgate, trazer ela para o Brasil e tratar dela. E a situação era muito, muito difícil, sabe? E as próprias internas ficavam longe dela muitas vezes. Então, a gente tem que estar emocionalmente preparado, sabe? Para situações como essa. Já imaginar que isso talvez seja por não sair de perto, não sair de perto, não vai no banheiro sozinho, tá? É, Enfim. E a última aqui que eu quero falar, seja breve e objetivo, se necessário. Todas as clínicas têm uma rotina, e é justamente essa rotina que é o que faz com que o tratamento aconteça. Essas pessoas pararam de comer, se ter higiene pessoal, eles perderam a noção do tempo. Então, a rotina para eles é algo que eles levam muito a sério, eles prezam muito. Então, tem horário para acordar, tem horário para cada refeição, eles precisam dessa rotina. Então, se você está lá fazendo uma palestra, é importante que você comece no horário certo, termine no horário certo, sempre respeitando essa rotina deles, tá bom? Gente, eu passei um minutinho aqui, né? É isso mesmo? Eu passei um minuto do que eu tinha combinado. Mas ainda tem 5 minutos para concluir. Eu deixar um pouco mais de tempo para perguntas. Mas é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Eu queria abrir para pergunta. Fique à vontade, viu, pessoal? Por mais assim, talvez bobinha que seja a sua pergunta. E o que você tem essa pergunta do seu coração, talvez, poxa, é tão bom poder resolver. Se eu puder responder, claro, né? Ô, Edivaldo, eu tenho uma pergunta assim. É, como seria essa abordagem, por exemplo, se a pessoa chegar em mim, conversar comigo, como eu devo conversar com ela? Ó, muito bom. Sem, sem, sem ferir os sentimentos dela, no caso, né? É importante você falar, ó, uma dica muito boa, falar do dia, do presente. Fale do presente, né? Olá, meu nome é Kelvin, bom dia, qual é o seu nome? Ah, seu Eduardo. Ô, seu Eduardo, o dia está muito agradável, né? Ó, estou muito feliz, nosso grupo está muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente está aprendendo no curso de psicologia, né? E como é que está o seu dia hoje? É uma pergunta interessante, ó. Como é que está o seu dia hoje? Essa pergunta é uma pergunta que nós chamamos de pergunta aberta. Você sabe que tem pergunta fechada e pergunta aberta, né? Pergunta fechada, a resposta é sim ou não. Tipo, você está bem hoje? Sim ou não? Mas como está o seu dia hoje? E aí a pessoa fala, hoje meu dia tá bom, ou meu dia não tá bom. É ele que vai falar do assunto dele. Mas aí esse tipo de pergunta, né? Ou seja, nasci lá em São Paulo, não sei o que lá. O que o senhor gosta de fazer? Ah, gosto de pescar. Ah, entende? Assim, coisas que são bem positivas, que você sabe que não vai ferir, né? Nada. Mas só que nós vamos falar, gente, vai ser bem tranquilo. Eu já estou pensando, e aí esse é o tema do nosso próximo encontro. Como vai ser a abordagem lá, tá? Hoje eu só quis fazer uma introdução mesmo sobre dependência química, né? Fechando, concluindo. Gente, é doença, ela tem que ser tratada, e existem vários mecanismos para tratamento, né? E o que nós vamos falar no próximo encontro é justamente sobre essa ferramenta extraordinária, né? Que eu quero que, né? Meu sonho seria que todos nós, ao concluir o curso, a gente dominasse esse assunto, porque
Essa área é uma área que tem muita demanda. Como eu disse, dependência química afeta todas as camadas da sociedade, né? O alcoolismo, todas as camadas da sociedade. E existem muitas pessoas que estão sofrendo e sofrem por falta de conhecimento. Eu vou dizer para vocês. Eu conheço profissionais, psicólogos, que estão muito longe do que é o ideal no aspecto de tratamento e abordagem, e estão lá recebendo dinheiro, enfim, e não estão, né, fazendo jus à profissão que escolheram, porque se negam a se aprofundar nessa ferramenta que nós vamos aprender mais um pouquinho sobre os 12 passos. Nós vamos falar sobre o primeiro e segundo passo somente, tá? Nas comunidades, eles trabalham o primeiro, segundo, terceiro e quarto passo, então fiquem tranquilos. A gente não precisa dominar todos os passos, mas na maioria das internações, as pessoas trabalham do primeiro até o quinto, às vezes, né? Ou até do primeiro até o quarto passo, ok? Gente, é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês, né? E espero que nós tenhamos aí momentos especiais, que a gente vai aprender bastante, para a gente poder contribuir com o nosso conhecimento, ajudar essas pessoas que tanto precisam, tá bom? Eu vou colocar o link no grupo lá da gravação, para aqueles que não assistiram, se vocês também conhecerem alguém que vai participar do grupo que não esteve aqui hoje, e seria interessante compartilhar com eles também, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, que chegou aqui tem uns balãozinhos aqui, só boa noite. A Bianca, né? Ah, que legal, ela colocou aqui, boa noite, obrigada por compartilhar, ok? Então tá bom. Se alguém tiver mais uma pergunta, alguém tem alguma pergunta a mais? Nossa próxima aula agora daqui 15 minutos, é isso? Eu tenho uma É isso mesmo. rapidinho. O Por favor. psicólogo, na clínica de atendimento dele, ele pode aplicar esses 12 passos ou esses 12 passos são só das clínicas de reabilitação? Nossa, muito bom, David. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, o meu sonho seria que os psicólogos aplicassem. Eu já vi psicólogos aplicando. Eu mandei para vocês o PDF lá no grupo. Esse PDF, gente, é extraordinário, porque é o arroz do feijão da terapia. Porque vocês vão ver o seguinte, para cada passo tem uma infinidade de autoavaliações. A gente está aprendendo isso em psicologia, né? Que as respostas estão dentro da mente da pessoa, sabe? Então, por exemplo, o primeiro passo. No primeiro passo, se eu não me engano, estou aqui jogando mais ou menos por baixo, eu acho que tem 62 perguntas. Então a pessoa, ela chega com um caderno, uma caneta, e ela começa a escrever a resposta de cada pergunta. É interessantíssimo, sabe por quê? Porque quando a pessoa começa a fazer os passos, ela volta no passado, naquele trauma de infância, naquele abuso sexual, porque vai ter no quarto passo, tem perguntas sobre sexualidade. É, nossa, são muitas perguntas. E essas perguntas, o psicólogo ele tem potencial para ajudar o paciente. Porque muitas unidades terapêuticas, Davis, o que eles fazem? Eles colocam a pergunta na mão do paciente e o que o paciente, ele que tem que traduzir a pergunta, ele que tem que responder, e assim, às vezes é feito de maneira muito, digamos assim, como posso dizer, relaxada. Eu vou falar uma coisa para vocês, me perdoem, mas eu não vou nem citar nome de clínicas, mas tem lugares que eles querem que os pacientes retornem, entende? Ainda mais quando a família tem um poder aquisitivo. Então, assim, não estou falando os psicólogos, porque muitas clínicas não são de psicólogos. Os psicólogos vão e atendem. Inclusive, como eu disse para vocês, é uma área que tem muita necessidade mesmo. Existem uma infinidade de clínicas por aí. Então, os psicólogos vão, às vezes, duas, três, quatro vezes por semana lá, fazem um atendimento, né, individual, grupo. E dá sim, David, para usar essa ferramenta, e eu acho que é extremamente importante, sabe? Até mesmo em terapias, e trabalhando cada passo com o paciente, né? E usando essas perguntas, porque essas perguntas, elas são perguntas muito boas, assim, elas são completas, sabe? Sobre a compreensão do indivíduo, de quem ele é. Interessante, ó, fala sobre vergonha. Eu acho que é o primeiro passo, vai falar sobre vergonha. Você tem vergonha de uma coisa? Já teve vergonha de alguma coisa? Medo. Medo, já teve medo de alguma coisa? Então, assim, você vai visitando o seu passado e você vai ali buscando as perguntas, né? Eu digo assim, ó, a pessoa antes de fazer os passos, ela tem na sua mente tudo fragmentado. São várias histórias, pensamentos que estão associados à droga, a usos, mas eles estão fragmentados. E quando a pessoa ela faz os 12 passos, ela escreve os passos, ela vai fazendo com que essas informações elas venham se reunir. E a pessoa, quando ela lembrar da droga, ela não vai. Porque assim, ó, a pessoa, quando ela não faz o passo, não trabalha os passos, ela lembra de droga, muitas vezes ela vai lembrar de uma euforia,
vai lembrar de um momento alegre, vai ver uma nostalgia. Só que depois de maneira exaustiva, escrever sobre a relação do sofrimento com a droga, e ele vai reunindo essas informações, o que que acontece? A pessoa olha para a droga, ela tem medo de droga. Ela não quer ouvir de droga, ela tem nojo de droga. Por quê? Porque o cérebro dela já associa a droga a sofrimento. Associa a droga à vergonha, ao medo, à privação, à miséria. Então, vai dar, digamos, o sentido real do que é a droga. Cria um significado, o álcool, né? Ressignifica o álcool e a droga na vida da pessoa, através da autoavaliação. Ela que vai dar as respostas, entendeu? Ela que vai respondendo. Então, isso aqui é extremamente interessante. Ainda até peço para que vocês já comecem, pelo menos o primeiro passo, a gente dá uma lida, porque a ideia, nós dividimos o grupo em subtópicos, para a gente trabalhar lá com eles no dia, tá bom? Gente, eu acho que é isso, né? Se surgir mais alguma pergunta, pode me procurar. Eu gosto disso, né? Como disse para vocês, trabalho há 14 anos. No meu caso, eu trabalho de maneira voluntária, não recebo para isso. Eu gosto muito de trabalhar a abordagem espiritual, como eu disse para vocês, não religiosa. Então, eu como pastor, eu procuro fazer, eu tento associar a espiritualidade com a questão da terapia e não a questão mística, né, da religiosidade, enfim. Mas é isso, gente, um abraço. Qualquer dúvida aí me procure, beleza? Estou aí à disposição. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Edivaldo, Deus abençoe. Boa noite.